Acho que já vai começar. Bem, acho que começou. Eu vou começar falando de alguns pontos que eu, trouxe aqui, coloquei, para a gente começar a nossa reflexão, e aí, a partir daí, a gente vai desenvolvendo. Bem, vamos lá. O que eu fui anotando aí, desse primeiro capítulo, que a TCC, ela apresenta eficácia, no tratamento aí da depressão, ela proporciona mudanças duradouras, por isso que ela é muito recomendada por médicos psiquiatras, não sei se alguém já, teve a oportunidade de observar isso. Muitos pacientes que algumas vezes chegam para a gente é pelos médicos, porque tira a pessoa do sofrimento, muito rápido. Ela trabalha com 3 níveis, cognitivos, que são os pensamentos automáticos, as crenças disfuncionais subjacentes ou intermediárias, e as crenças nucleares, É importante definir metas, terapêuticas, a TCC traz, e que eu acho isso muito bacana, principalmente para quem está começando, tanto a terapia quanto o terapeuta, A gente tem um planejamento aí, eu acho muito bacana, da onde o paciente está, até onde ele quer chegar, eu acho que isso daí dá um norte, dá um direcionamento aí. Para a nossa função, vamos dizer assim, e isso eu acredito que já acalma o paciente, ele vislumbrar um caminho, O que eu achei interessante também, nessa terceira edição, e já nesse primeiro capítulo ela fala, o Judith Beck traz, que é com a CTR, que é a terapia cognitiva orientada para recuperação, Então, o que eu achei interessante e de diferente aí da TCC, que a CTR, ela é orientada para o futuro, E ela também enfatiza os pontos fortes, as qualidades pessoais, as habilidades e os recursos, dos pacientes. Enquanto a TCC, ela trabalha com os aspectos do passado e as técnicas da TCC ajudam na CTR. Eu achei isso muito fantástico, porque as outras edições não falam dessa CTR, Então, acredito que a CTR, pouco que eu li já da psicologia positiva, a respeito dos pontos fortes, eu acho que ela faz uma associação aí, sabe, com a psicologia positiva. No sentido mesmo, de ver as qualidades pessoais, o positivo, reforçar aí o positivo, porque a pessoa quando está depressiva, ela distorce muito a realidade, Ela vê muito o mundo cinza, negativo, distorcido, Então, a gente reforçar esse outro contraponto, vamos dizer assim, dos pontos fortes, eu acho que já ajuda bastante, não é, a pessoa sair do sofrimento. E para fechar, estava vendo também mais conteúdo sobre esse livro, sobre a TCC, aí na internet, gosto de estudar bastante, e aí, aonde eu estava assistindo o vídeo, estava falando um pouco, da Judith Beck, que ela que escreveu esse livro. Então, assim, eu não sabia que ela era pedagoga, e que depois ela foi fazer psicologia. Então, assim, muitos dos aprofundamentos que ela traz nesse livro tem a ver aí com o conhecimento que ela tem, com os conteúdos que ela tem. Ela diz também aí no livro que, o pai dela foi ajudando bastante aí, porque ele que iniciou, com a TCC. Que mais? Para fechar, sim, Beck, que é o pai dela, fala que o quanto os pensamentos disfuncionais impactam e agravam os transtornos mentais. Então, assim, ele fala também que a TCC, e mais ainda, a Judith Beck agora traz a respeito da CTR, e a CTR ainda mais é focada nos pacientes com transtornos graves, Então, assim, quem tem transtorno narcisista, transtorno de personalidade narcisista, ou transtorno de personalidade sociopata, psicopata, ou borderline. Então, assim, entrando ali com a CTL, já vai trazendo a pessoa mais para a realidade, E aí, consequentemente, ela vai ficando mais funcional, enfim, me veio esses pontos, depois eu posso entrar na questão aí
a avaliação do paciente, né, o que a gente pode fazer aí para quem chega no plano de tratamento. Mas, enfim, para não ficar muita informação, é isso, os pontos que eu anotei. O que vocês acham? Vocês têm mais algumas informações ou colocações para, né, para a gente pensar juntos, né, a gente contribui, afinal, é um grupo de estudos e a gente sempre aprende aí na troca. Enfim, o que vocês acham? Cristina, você abriu a sua câmera, não sei se você vai falar algo, mas... Não, Não? eu Ah, tá. abri porque assim a gente se vê, né? Bacana, Não, eu já. achei legal essa colocação dos pontos fortes, né? Muito interessante, porque normalmente a pessoa, quando ela está com problemas, ela tem muita dificuldade de perceber seus pontos fortes. A gente também tem muita dificuldade de perceber, né? Então, eu achei muito interessante. Eu também já andei olhando, mas muito, tudo é superficial, né? A psicologia positiva e é bem interessante essa questão, né? De você buscar o melhor funcionamento, né? Que a pessoa teve na vida, né? Essas Sim, coisas. Achei com certeza. interessante. Legal, legal, Gil. E você sabe, você falando a respeito da CTR, olha que legal que Judith Beck diz aí no livro, né, na página 7 ali no finalzinho, que ela fala, olha isso, na CTR, focamos mais nas aspirações dos clientes para o futuro e nos passos que eles podem dar a cada semana em direção aos seus objetivos. As técnicas habituais da TCC são usadas na superação de desafios ou obstáculos que os clientes enfrentarão ao dar esses passos. Então, assim, bacana, né, o que a CTR traz. Eu não sabia, confesso que eu não sabia dessa CTR. Eu acho muito bacana, porque, como eu disse, é uma possibilidade de trazer o paciente para a realidade, né, ele sair do mundo interno dele distorcido, não é? E até mesmo adoecido, né? Porque, de repente, essa visão de mundo dele, né, a partir desse lugar engessado, vamos dizer assim, né, é que contribui para um boicote ou para uma autossabotagem, no sentido de repente, ele se isolando, né? Ele achar que algo está errado com ele, não é? O que as pessoas vão achar de mim, enfim, é distorcido, né? Então, assim, o que eu acho bacana também, não à toa a terapia é semanal, porque cada semana vai trazendo a pessoa mais para a realidade, né? E que eu acho legal também, aqui nessa terceira edição não falou, mas quando eu estava lendo na segunda edição, né, o que fala dos dois pontos, né, básicos aí que a TCC traz, que eu acho fantástico também, que primeiro ela identifica para depois modificar, né? Então, o que é identificar? As crenças nucleares, as crenças centrais, né? E que aí é um caminho que a gente tem que percorrer, né? E aí, por exemplo, né, porque eu ia dizer quantas sessões que dá para a pessoa chegar na modificação, depende, porque aqui nessa terceira edição, Judith começa a falar do caso que ela, né, estava atendendo, que é do Weibe, né, que levaram 18 sessões. Então, assim, né, voltando na questão da identificação e depois da modificação, a gente começa a entrar com a modificação, que são exercícios, né, que a gente começa ali a trazer com os pacientes, que é colaborativa, né, a TCC, de pensarmos juntos em estratégias para confrontar crenças que são disfuncionais. Ali é onde começa também o desafio, eu percebo isso nos pacientes que eu atendo. Porque enquanto está na sessão, né, na conversa ali, e que a gente percebe que ele começa a evoluir, que ele começa até, de repente, ficar mais falante, né, que ele começa a ficar até mais participativo, isso é legal, não é? Mas não dá para ficar também só no discurso romantizado, né? Aonde entendi, ok, como é que funciona e tudo mais. Aí, agora, o próximo passo, né, entrar na prática, enfim, então, assim, por exemplo, se a pessoa está com dificuldade de interagir em grupos, né,
que são as habilidades sociais, a gente vai propondo aí esse exercício de enfrentamento, né, pensando juntos. Claro que não é sair do nada e por tudo no sentido da pessoa estar isolada, ela já ser colocada num ambiente de 10, 15 pessoas, não é assim, né? Mas se permitir, de repente, sair com um amigo, ou dois, ou até mesmo, pode ser hoje em dia, né, por WhatsApp, porque hoje em dia tem a tecnologia aí, não é? Que é uma nova forma das pessoas se comunicarem, que eu acredito que já é algo, porque eu percebo isso muito pelas falas de pacientes que estão deprimidos, que chega a mensagem e eles não respondem. E eles se sentem mal porque as pessoas começam a cobrar, né? Ah, eu te enviei mensagem e você demora para responder. Então, assim, essa posição do paciente reforça ainda mais o lugar de isolamento, reforça ainda mais, né? A questão, por exemplo, ou da depressão, entre outros transtornos que a pessoa pode estar tendo e vivenciando, né? Enfim, o que vocês acham? Faz sentido? Né? É... Eu tinha saído, não ouvi o que você estava Ah, falando. tá joia. Entendi, Eunice. E não estava dizendo, os pacientes que de repente, né, eles estão deprimidos, minto, com a abordagem, né, que a TCC traz a respeito da identificação e depois da modificação, né. Então, a modificação é quando a gente começa a propor exercícios de enfrentamento dos pacientes. Então, assim, eu disse que aqueles pacientes que estão isolados, por exemplo, que eles não querem interagir muito, não é, com as pessoas. Então, não dá para sair do nada e ir para tudo, no sentido de já colocar a pessoa num grupo de 10, 15 pessoas ou mais, né? É um processo lento e gradual, no sentido de inserção das pessoas nesse lugar. E aí eu estava dizendo que, por exemplo, pode começar, né, com meio tecnológico, né? Então, assim, porque tem pacientes que estão deprimidos, eles recebem mensagens e não respondem, e aí, às vezes, os familiares ou os amigos questionam, né, e falam, fulano, enviei mensagem, mas você não me respondeu, não é? E aí, isso reforça ainda mais, fica numa posição de isolamento, né, da pessoa não conseguir sair dali. Então, nesse sentido, eu acho muito bacana o que a TCC traz, porque ela vai convidando aos poucos, um processo, né, a pessoa ir saindo dali. E a pessoa indo e saindo dali é o que vai colaborando e contribuindo para ela sair desse processo, né. E a TCC, ela é muito focada para pacientes que estão deprimidos, né, para pacientes que estavam com transtornos graves aí de ansiedade. Então, assim, eu achei fantástica essa teoria. Claro que a gente também não pode romantizar nada, né? Senão a gente vai aí para um fanatismo, né? Esse é o ponto. Mas, tudo que eu levo para os pacientes, eu aplico primeiro na minha vida. E quando eu descobri que a TCC falava a respeito de crenças, que é só a gente focar ali, que é uma virada de chave, é verdade, quando eu comecei a aplicar isso na minha vida, que a gente trabalha, não é, com as crenças de desvalor, desamor e desamparo, que são crenças que a gente acredita a respeito disso, mas são coisas que a gente criou na nossa cabeça e não existe, sabe? E que ali que é a virada de chave, vamos dizer assim, gente, fantástico isso. E é verdade. O quanto, como a gente acredita, a gente funciona no mundo baseado naquilo que a gente acredita. E aí a gente vai criando os modelos rígidos de funcionar no mundo, e não é que é assim, é de acordo com o que a gente acredita. E não que as crenças sejam totalmente disfuncionais, porque tem crenças que são positivas e nos ajudam, né? E faz sentido para a gente, né? Mas tem crenças que são disfuncionais, e aí a pessoa entra e fala a respeito da tríade cognitiva, né? Que a tríade cognitiva é a maneira como a gente se vê o outro e vê o futuro. E aí, bom, né? A gente forma as crenças, né? E aí a gente tem que ir modulando no sentido de ir conhecendo esse paciente e vendo, né, quais crenças que fazem sentido e são funcionais,
e quais crenças que de repente está contribuindo aí para ele não avançar, né? Ele está paralisado, não é? Ele vai até determinado lugar, né? E a gente percebe muito isso, não sei se vocês percebem por falas de pacientes, e às vezes até mesmo pela gente, né? Que começa uma coisa e não termina, e aí depois começa outra e não termina, e aí vai começando, não é? E vai deixando de repente as coisas pela metade. O que eu percebo disso? E quando chega até um determinado ponto, é gatilho para tocar em alguma ferida. E muitas vezes essas feridas, né, vindo aqui para a TCC, tem a ver com crenças que são disfuncionais. E ali é onde a gente tem que ir entrando. E isso é muito delicado e velado, né? Porque é só na narrativa ali do paciente, né? É só ali nesse lugar nosso de escuta que a gente vai, né, percebendo, né, aonde que tá tocando ali. E aí é onde, de repente, eu posso começar a entrar, mas antes de entrar, né, se vocês quiserem falar, Thais, levantou a mão, que é esse passo a passo da TCC, né, que a gente vai junto com o paciente, de verificar quais são os pensamentos automáticos, né, quando que houve ali mudança de humor, e aqui no final do terceiro, desse primeiro capítulo, olha que legal que Judith Beck traz. Esse livro, ele é bem didático, ele ajuda muito a gente. Incrível, não é? Que Judith fala, ó, dos exercícios práticos que a gente pode adotar aí para ajudar, né? Então, assim, são 3. O primeiro, que no caso é exercício para a gente mesmo. Ó, eu vou ler. A partir de agora, comece a observar quando seu humor mudou ou se intensificou em uma direção negativa. Você está tendo sensações corporais associadas a uma emoção negativa, como, por exemplo, seu coração batendo rápido quando você fica ansioso, ou, terceiro ponto, você está se engajando em comportamento inútil ou evitando se engajar em comportamento útil? Pergunte-se que emoção está experimentando, bem como a pergunta fundamental da terapia cognitiva, o que está passando pela minha mente? Eu acho isso fantástico, não é? Mudou o humor, como a gente se sente, vai para o pensamento, o que passou pela minha cabeça. Porque como a gente se sente, tem a ver como a gente está pensando. Simplesmente isso, não é? E o que são os pensamentos funcionais e disfuncionais? Funcionais é quando tem evidência para aquilo que a gente está pensando. Tem verdade, sabe assim? Ah, fiquei mal porque fulano falou ontem, né? Mas aí, de repente, estava aqui numa sala onde tem várias pessoas, estava num grupo onde tinham várias outras pessoas, e aí essa pessoa que falou para o grupo, não falou direcionado para ela, mas ela tomou para ela, né? Então, assim, não tem evidência, está disfuncional. E se está disfuncional, ativou crença. Crença disfuncional. Um desvalor, por exemplo, não é? Algo que tenha acontecido, de repente, lá na infância, ou na adolescência, na escola, que tenha sofrido um bullying, de repente, mas essa situação, de repente, foi gatilho para ir para o passado. Bem, enfim, o que vocês acham? Porque às vezes, quando eu começo a falar, não falo mais. Silvia, você estava falando aí da questão lá das crenças, da tríade cognitiva, né? As crenças que se mantêm, né, ali, mantém os comportamentos, né? Assim, não quero fazer supervisão, não, tá? Só contando assim, um caso que eu estou atendendo. Porque aí eu me lembrei desse caso. Eu propus uma atividade, né, para a pessoa. Ela está num processo de luto, com transtornos, assim, é muita coisa. E aí ela falou assim: eu não quero fazer isso. Eu quero me manter do jeito que eu estou, porque é uma forma de eu, estar sendo
como se diz? Ela perdeu o pai, e ela não quer tirar aquele sofrimento, porque senão ela vai estar sendo injusta, porque ela se sente culpada de não ter cuidado, mais ou menos assim. Entendi. E ela falou assim, eu não quero fazer isso, eu não quero tirar esse sofrimento. Aí Entendi. deu vontade de perguntar, tá, mas então o que você busca? Porque assim, se você não quer aliviar esse sofrimento, se você não quer estar melhorando, né? Mas enfim, né? Não fiz essa pergunta. Mas Sim, assim, e é o que mantém ela naquele sofrimento, né? Porque se não total, é só o sofrimento do luto, tem uma série de outros problemas também, né? Mas então, total. vamos começar de um passo, assim, um passo de cada vez, né? Vamos trabalhar uma situação de cada vez, né? A pessoa tem muitas crises, sabe assim, e aí ela falou assim, não, eu não quero sair desse sofrimento, porque senão eu vou estar sendo injusta com meu pai. Amiga. E aí eu falando, tudo bem, entendo que você, às vezes você não quer sair desse sofrimento e tal, mas assim, como você falou, o que mantém ela, né, continuar com aqueles comportamentos, continuar com manter esse sofrimento, né? E aí me vem a pergunta, tá? Qual que seria o ganho, vamos dizer assim, de uma certa forma, dela estar se mantendo dessa forma? É Excelente. só porque se sente culpada por causa da morte do pai? Tem alguma coisa a mais que ainda não veio sabe assim, né? Tudo. Mas, como eu tenho várias situações, estamos fazendo estou tentando fazer um passo de cada vez com ela, de acordo com o que ela se permite também, né? Com que ela Uhum, com que ela uhum. concorda, que ela aceita, né? Total, Eunice. Tá. Sim. E aí a gente vem observando os comportamentos, igual você falou aqui, né, os exercícios, né? A mudança de humor, a mudança o fisiológico, né? O que muda e tal. E essa observação ela é muito importante para o autoconhecimento, né, da pessoa, dela se perceber. Eu acho isso fantástico. O quanto que quando você passa a ter esse conhecimento, você passa a perceber, você passa a entender o seu funcionamento, porque às vezes a gente não entende. Fala assim, nossa, mas por que está acontecendo isso? Por que eu estou assim? Por que está... E às vezes assim, muitas pessoas elas não entendem por que tem esse comportamento. E quando vem esse autoconhecimento dessa percepção, é igual você falou, vira uma chave. Exato. E isso que eu acho legal da TCC, porque é para o paciente quase que meio ficar um cientista da vida dele. Eu lembro uma professora do curso falando, sabe? Para a pessoa lá na frente começar a perceber um padrão dela. Sabe assim? Quando tiver um gatilho, ai, mudei meu humor, que passou pela minha cabeça, o que está acontecendo? Eu não estava assim. Ela começar a se autoanalisar, esse é o ponto. E você sabe, Eunice, quando você estava falando dessa paciente, me veio uma frase que, hora ou outra, eu uso com os pacientes também. Uma frase que fala assim: pássaros que vivem em gaiolas acreditam que voar é doença. E, Minha, pode falar? uma professora que eu tinha, ela falava assim, gente, se você cria um perfume, qual que é a primeira pessoa que você vai usar ele? Então, assim, que você use tudo com você, primeiramente, né? E ficou muito marcado para mim. A pessoa, olha, use tudo com você. Experimente com você, porque se você criar um perfume, qual que é a primeira pessoa que você vai usar ele? Vai ser a gente mesma, né? Então. Boa essa observação também, sua, isso que eu ia dizendo. A gente é um campo laboratório de estudos, né? Sabe por quê? Gosto de estudar muito, né, como eu disse. E aí, esses dias eu também assistindo uma aula aí, psicólogo, terapeuta, enfim. Olha o que ele disse. Eu não sabia dessa fala de Jung. E quando a gente tá, quando tem costume de brincar e dizer, né, com todo mundo, quando a gente convida Jung para entrar, a conversa vai para outro nível, né?
que Jung diz que a gente tem que fazer a seguinte pergunta quando aquele paciente estiver na nossa frente, que a gente vai fazer a pergunta para a gente, dentro da gente. Que a pergunta é assim: o que a história desse paciente diz sobre a minha? Já ouvi isso também. Profundo isso, hein? Essa questão que a Eunice trouxe do autoconhecimento é muito interessante mesmo, né? A gente percebe que a gente mesmo não se conhece, né? A gente tem que desenvolver essa questão de se autoconhecer, né? O mais idade que tem, tá? E os pacientes têm muita dificuldade com essa questão, né? De se autoconhecer. É uma das coisas, assim, que a gente percebe nitidamente, logo de cara, né? Com as perguntas, com as respostas. Não sei se sou só eu. Total, total. E vocês sabem, o que eu penso agora também, sabe? Que esse nosso encontro, né, fugindo um pouco, mas eu acredito que possa, sabe, contribuir na nossa reflexão, nosso encontro, eu penso que não é só sobre a TCC, sim, ela é um norte, sabe assim, mas de repente, não é, pode trazer reflexões a respeito da nossa vida, a gente pode aprender com cada uma, não é mesmo? Sim, eu acho bacana também que a TCC traz a respeito da psicodinâmica que a gente pode ir um pouco em Jung, a gente pode ir um pouco em Freud, entre outras abordagens, que eu penso, sabe, de que forma que a gente pode contribuir para salvar aquela vida que está na nossa frente, e acredito também, falo isso para todo mundo, que na medida que eu salvo o outro, eu me salvo um pouquinho também. A gente aprende com cada vida. Eu acho que o nosso lugar, brinco com os pacientes, que o que acontece na sessão de terapia é o que a Globo não mostra. Por quê? Porque é vida real, não é fictícia, não é brincadeira. É ali, olho no olho, e é uma... Às vezes você escuta cada história dentro de mim, eu falo, gente, essa eu levei. Gente, que incrível, isso que eu estou aprendendo aqui, sabe? Então, assim, a gente é um laboratório, né, também. A gente é um campo de estudos, e na medida que, também tem outra frase de ele fala, que o paciente vai até onde nós estamos. Então, só dá para curar o outro quando a gente foi se curando. E não estou te dizendo que a gente tem que ser um super-herói, tem que saber de tudo, não é isso. Também, tem paciente que está falando para mim isso, na supervisão essa semana, né, Eunice, que eu não, confesso, eu não consigo atender pacientes adictos, sabe? Que estão em processo de abstinência, que querem, né, largar de seus vícios, etc e tal. Não consigo, já tem por que eu percebo na sessão, tá? Eles faltam, tá? Em cima da hora quer reagendar. A gente propõe atividades, não se compromete. A terapia patina e fica meio distorcido o discurso, porque dá a entender que a terapia não tá fazendo sentido, sabe assim? Não tá... É colaborativo, o terapeuta não tá lá sozinho. E quando o paciente vai indo por esse caminho, eu convido ele a olhar para isso, sabe? E dizer que não é a função só do terapeuta fazer ali, não é? O trabalho, tem que ter uma parceria, uma participação. Se não tiver, não vai chegar a lugar nenhum mesmo. Eu sou muito transparente, sabe? No trabalho. Eu sou muito transparente. Eu não fico, sabe, no lugar de sabedoria da teoria. Bem como Jung diz, como se estiver diante de uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Não é verdade? Eu penso que a gente leva técnicas de ciência, mas, uma terapeuta também estava falando esses dias que eu estava ouvindo, né, o vídeo dela, no atendimento é importante os nossos conteúdos pessoais, o que a gente lê, com quem a gente conversa, quais são as pessoas que a gente interage, conhecimento de vida. Isso também é conteúdo para a gente levar ali na hora do atendimento, não é? E na hora também da gente bater, só de bater o olho, né? Que é chamado de descrição ateórica, não é? Que não é baseado em ciência, em nada, mas é na nossa percepção, não é? A gente tem essa, acho que todo ser humano tem essa percepção. Quando a gente, né, bater o olho em alguém, a gente já percebe se tá bem ou não, se a pessoa tá depressiva, se a pessoa, né, tá com saúde, tá vivaz, não é
verdade, só de bater o olho. Na verdade, já é uma avaliação ali. Então, eu penso que, né, na medida que a gente contribui na vida do outro, na medida que a gente estuda, né, a gente também vai, né, indo para um lugar profundo aí dentro da gente, que possibilita a cura das nossas feridas, e conteúdo tá mesmo para a gente levar para a nossa terapia, né? Agora eu dei uma pausa na minha, mas pretendo voltar, mas é conteúdo para a gente levar, não é? Para o nosso processo de autoconhecimento. Na medida que a gente vai olhando para o outro, é isso, a gente contribui muito aí na vida do outro, né? Enfim, o que vocês acham? Faz sentido? Eu acho que se à medida que você atende, eu acho que não é só a gente que, igual você falou, a gente não está ali como detentor do conhecimento, não é só a gente que leva conhecimento, a gente também aprende muito. E a gente também começa, às vezes, a olhar coisas que a gente não tinha olhado, né? Uma outra coisa que eu aprendi muito na faculdade, eu também acho muito importante, igual você falou da questão de atender, você não consegue atender pessoas com vícios, né? Da gente também conhecer os nossos limites, né? Até quem que eu posso atender, né? Até que ponto que eu dou conta de atender, né? E se eu não der conta, tudo bem. Tipo, eu tinha uma amiga que ela não conseguia atender criança e adolescente com abuso, porque ela já tinha sido abusada, né? Então, assim, aquilo ali para ou falar de qualquer coisa, questão da sexualidade, né? Então, assim, quando chegava alguém com essa demanda, ela travava, literalmente, a gente fazia em dupla, e aí ela travava literalmente e a outra tinha que conduzir o atendimento, porque ela não conseguia. E assim, a gente reconheceu os nossos limites. Exato. Até que ponto eu dou conta, até que ponto eu posso, até que ponto eu preciso de ajuda para mim também, para cuidar disso em mim, porque isso é uma ferida aberta, né? Então, assim, e a gente reconhece, ou então, porque não, realmente eu não quero, não gosto disso, não quero falar sobre isso, e reconhecer os nossos limites e entender a gente mesmo, né? Eu acho que é fundamental a gente ter essa consciência. Olha, eu não consigo e eu vou indicar você, um outro tal, e tá tudo bem. Exato. Saber os nossos limites, na verdade. Sim. E veja, saber os nossos limites, penso, não só ali no atendimento, mas na vida, não é mesmo? Sim. Porque que nem eu comento com os pacientes, e fui descobrindo isso, que muitas vezes as pessoas, por não ter autoconhecimento, e lamento por ainda não ter aula, sabe, nas escolas de inteligência emocional, deveria ter, entende? Porque assim, as pessoas normalizam o que não é normal, e muitas vezes relacionamentos abusivos é velado, e a pessoa não percebe que está dentro dele, e às vezes começa dentro de casa mesmo, um desrespeito, não é? E vai adoecendo, de repente, aquela esposa ou aquela criança, não é? E não percebe que está vindo dali, porque estando dentro, né? Que nem tem uma frase que fala, só dá para saber o tamanho da ilha saindo da ilha. Se a pessoa está dentro, de fato, ela não percebe. Ela começa a perceber. Meu TCC, olha só, meu TCC na faculdade, isso há mais de 13 anos atrás, eu falei sobre violência sexual doméstica, né? E o que é percebido ali? Olha isso. Que o abuso, para a criança, não é na hora que a pessoa percebe. É lá fora, quando ela escuta uma coisa ali, estuda, entende? Vai percebendo outra coisa ali, ela vai tomando consciência do que aconteceu errado. E isso é conscientização de trauma. O trauma não é na hora, tá? Tem até uma moça que eu comecei a seguir no Instagram esses dias, neuropsicóloga. Interessante a abordagem né, o conhecimento que ela traz, que ela fala, o medo não é só medo, é trauma. A timidez não é só timidez, é trauma. Medo de falar em público, não é um medo só de falar, é trauma. Então, assim, falo também para os pacientes. O que eu percebo, tá? Não sei se vocês percebem isso. Quando a gente vai para o mundo, quando a gente vai para a vida, não é que é para a vida, para o mundo.
ação, interagir, principalmente com pessoas. Ali é laboratório e gatilho para a gente pôr algum lugar dentro da gente. Ali é onde pode, sabe, ter um insight assim, de falar, não preciso olhar para isso. Por que eu agi daquela forma? Eu estava bem, comecei a ficar esquisita. Ou ao contrário, né? De estar em determinados lugares e se encontrar ali e falar assim, nossa, eu poderia ter me permitido nesse lugar antes. Nossa, a experiência foi tão boa, foi tão fantástica. Gente, estava presa dentro de mim, por que eu faço isso comigo? Enfim, tem que ir para a vida, sabe? Já aconteceu isso comigo. Desse jeito. Não é? Por que eu não falei? Por que eu não me expressei? Por que eu não... Ou então, por que eu... Sabe assim? Então, isso realmente já aconteceu. Acredito. Você sabe, Anice, que hoje em dia, a gente vai estando nas nossas estradas aí da vida, né? E conforme a gente vai caminhando, a gente vai aprofundando, evoluindo muito dentro da gente, né? Eu leio vários livros juntos, sabe assim? Vou lendo, enfim, sabe? E aí eu tô lendo um livro também, e recomendo para vocês lerem, interessante. Não tem muito a ver com a nossa área, mas contribui. Se chama O Caminho do Artista. E isso foi até indicação de uma paciente, veja você. Tô falando que a gente aprende, enfim. Aquele livro, gente, é um curso. Qual que é a proposta ali da autora? É para o artista desbloquear o processo criativo dele, sabe assim? Só que ao trazer aqui para a psicologia, o que eu percebo e vejo? É desbloquear e destravar emoções. É para a pessoa fluir, é para a pessoa chegar no lugar e se sentir segura. Porque quando uma pessoa se sente segura, gente, como a pessoa vive uma vida plena e feliz? Você olha a performance daquela pessoa, sabe aquela pessoa que numa apresentação, sei lá, de uma dança, sabe? Ou de uma palestra, que você olha aquela pessoa falando, você fala, gente, como é que é isso? O que eu percebo disso? Que a Alice, né? Falou, já vivenciei isso. Quando a gente se permite estar em alguns lugares, pronto, eu vou falar de mim agora aqui com vocês. Tá entendendo? É o primeiro encontro que a gente está tendo. Antes do encontro, a gente se sente ansiosa, não é verdade? Vai passando um monte de coisa pela cabeça, será que eu vou dar conta? Será que eu vou falar? Mas como é que vai? Gente, eu tô conversando com a minha emoção. Não é a situação em si. Por aí eu percebo que a gente é um laboratório. Agora tá fluindo. E quando a gente se permite estar num lugar que tem que estar, eu percebo isso. A gente vai sendo atravessado por algo. E tem a ver com esse livro, O Caminho do Artista. Eu acho interessante vocês lerem. A gente tem que se permitir estar. Por isso tem uma frase que fala, tá com medo, vai com medo mesmo, porque passa. Tem um outro livro, que é extensão da TCC. Não tá aqui, tá lá na sala. O livro se chama Não Acredite em Tudo que Você Sente. Então, o que eu percebo? Para a pessoa fazer a travessia, sair do ponto A e para o ponto B, sabe assim? Fazer essa travessia. Vou começar um grupo de estudo, sabe assim? Tá aqui agora. Para chegar até nesse lugar, vai sentir ansiedade, vai passar um monte de coisa pela cabeça. Tudo fantasia, quase a loucura. Ilusão. Então, a gente não deve acreditar somente nas nossas emoções. Entende? Tô triste, tô com medo. Calma. Como o Judith Beck diz, o que tá passando pela minha mente? Se eu tô sentindo assim, é porque passou algo pelo pensamento. Tem evidência ou não tem? Na verdade, faz sentido ou não faz? Porque senão a gente trava e não avança. E impede de fazer algo bom, algo que pode acrescentar. Volto a dizer, ao estar aqui no grupo, interagindo, estou conhecendo vocês. Entende? E sempre os primeiros passos é desafiador para todo mundo. Mas a gente tem que avançar, né?
tem que ultrapassar esses obstáculos, porque na medida que a gente se permite, a gente avança, né, dentro da gente, a gente dá um passo a mais. Então, eu acho isso, quando a gente está em movimento, a gente vai sendo atravessado por algo, tá? Tenho muito comigo também que a gente é instrumento, tá? Não é como a gente quer, como tem que ser. Mas algo se manifesta através de nós na medida que a gente deixa, que a gente pratica, que a A gente gente... tem que se permitir também, né? Então, permitir mesmo que você acerte o que você erra, mas se permitir a errar, que seja para errar, né? Nossa, essa permissão da gente se permitir, se a gente não se der, ela não vai Isso. acontecer. Se expor, né? Sim, Pessoas têm de se expor, né? E muitas vezes se expor pode aparecer algo tão bacana ali. Enfim, é verdade. o que vocês acham? Faz sentido? Cristiano quer falar, né? Voltando aqui, eu não tenho conhecimento da CTR, e tem uma parte aqui na página 7, que fala da diferença da TCC para a CTR. Eu vou até procurar mais agora, estudar sobre ela, que eu até achei interessante isso aqui. Que ela fala da diferença, que é a TCC orientada no tempo, e a TCC tradicional falamos sobre os problemas que surgiram no passado e usamos técnicas da TCC para abordá-las. Na CTR, nós focamos nas aspirações dos clientes para o futuro e no que eles podem dar a cada semana em direção aos seus objetivos. Eu não sei se eu entendi certo, que no caso a CTR ela é mais focada, vamos dizer assim, para o futuro. Exato. Você sabe, Eunice, que eu não li esse livro, vou comprar também, achei fantástico, fantástico, mas já dá pra gente, né, trazer reflexões aí, né, do que a Judite traz. Sim, tá, Eunice, sim, já li alguns livros da psicologia positiva, ela se aproxima muito da positiva, tá? A positiva, olha só que interessante. Por que a psicologia positiva, tá? Porque o autor, como ele chama? Bert Hellinger, não, enfim, tá? Ele foi descobrindo que existiam, quando ele foi para a psicologia positiva, ele foi descobrindo que tinha muitas pesquisas só sobre doença. Ai, transtorno de ansiedade, narcisismo, doença, aumento a doença, tá? Aí ele falou, mas gente, não tem ninguém que fala sobre a felicidade? E gente que tá bem quer ficar mais, e melhor, mais feliz, entende? E aí, o que ele vai trazendo? Ele fala do estado de flow, né? Enfim, não vou entrar muito aí. A CTR, tá, Eunice? Se aproxima muito da positiva, não estou te dizendo, né? Ele até fala de pacientes, viu? Que falou assim, da positividade tóxica. Não estou falando, né? Que a gente vai atender uma pessoa que está bem paralisada, adoecida, e falar assim, a vida é bonita, olha só, não é isso, né? Mas tá? Quando a gente percebe que no decorrer do processo terapêutico, o paciente já começa a ficar, tá falando, tá, é hora de entrar em outros lugares, tá? No sentido disso, vamos pensar no futuro, porque a gente percebe que quando o paciente sai da depressão, ele vai para um grau maior de esperança, tá? Esse é até um termômetro para avaliar o paciente. Inclusive, né, eu disse que eu estou para compartilhar com você aquele questionário de humor de Beck, tá? E a ansiedade, depressão, e nível de esperança, que a gente aplica ele uma vez por mês, né? Durante 3 meses. E a gente vai percebendo que no decorrer dos meses, vai diminuindo a depressão e a ansiedade e vai aumentando a esperança, porque tem um gráfico ali que vai mostrando, né? Depois eu posso até mostrar para vocês. Então, quando tira o paciente, penso agora, ó, da depressão e da ansiedade, ele vai aumentando a esperança, é onde entra a CTR, que é o futuro. Porque paciente depressivo, ele não consegue pensar em futuro, tá? Para ele é tudo Não. catastrófico, é ruim,
Aí ele não consegue, ele não consegue. Então não dá para olhar lá ainda, né? Tem que tirar ainda a pessoa do sofrimento. É um processo, né? É no tempo com o paciente, né? Nosso trabalho é artístico, nosso trabalho é artístico, faz assim. Porque cada paciente que vem ali é um quadro que a gente começa a pintar ali, é muito único e singular. Tem pacientes que saem de sofrimento, sei lá, exemplo, 10ª sessão, tem outro que vai sair depois de 2 anos, depende. É relativo, né? Então, sabe? Enfim, Eunice, percebo isso. O que você acha dessa ideia? Sim, eu acho que no caso de uma depressão, né? A pessoa, igual você mesmo falou, a pessoa ela vai ver tudo escuro, tudo preto, né? E é um passo a passo para ela ir construindo uma nova visão, ressignificando, não sei se seria essa a palavra, ressignificando a, a, a forma dela ver o mundo. Isso, exato. E veja, eu tô aqui, exatamente, eu tô aqui no início do capítulo 1, né, onde a Judite traz a respeito da conceitualização, né? Ali é interessante para começar um direcionamento, não é mesmo? E a conceitualização, ela vai sendo construída, hora ou outra, sabe? Realiza uma sessão, vai para ali, se ajudar, anota, vai colocando informação. Eu não sei se vocês já perceberam isso. E sugiro que se permita fazer isso, que ajuda. Conforme atende, vai para conceitualização. Conceitualização é um formulário, se vocês quiserem depois, né, até envio. Vai preenchendo ali, ó. Sessão, preenche, sessão, preenche, sessão, preenche. O que a gente vai percebendo? Que vai existindo um padrão de funcionamento do paciente. E para a gente pegando esse manejo, que isso é onde a gente vai entrando num raciocínio clínico. Tá? Eu me lembro que na faculdade, Silvia, a professora cobrava da gente essa conceitualização, né? A gente foi bem no começo que a gente estava aprendendo, estava começando a atender, e a gente ficou assim muito perdida, e ela falava, vocês não fizeram, e eu pensei, gente, como que eu vou fazer uma conceitualização em uma, 2 sessões, assim, sabe? E aí eu sei que eu sofri muito com isso. E aí depois no segundo semestre de atendimento, eu peguei uma conceitualização, preenchi ela todinha, preenchi tudo, e aí levei para ela, eu falei assim, é dessa forma? Aí ela levou para casa, corrigiu, sendo realmente é dessa forma. Mas assim, e aí hoje eu entendo, fazendo pós, eu entendo que eu não consigo fazer uma conceitualização, talvez em uma sessão, em 2 sessões, talvez eu preciso de mais tempo, que ela é uma construção, não é eu pegar um paciente e fazer uma conceitualização em uma, 2 sessões, é uma construção que é feita. Só que na época, parece que assim, a gente tinha que fazer isso. Eu sei, gente, como eu sofri naquele tempo, meu Deus do céu. Eu entendi. E que é uma construção que e às vezes não sei se em uma, 2 ou 3 você vai conseguir fazer, porque depende muito do paciente, depende muito do que ele te traz, da forma que ele traz para você. Assim, é muito, sabe assim, é muito relativo, porque depende muito de cada um, né? Tem uns que vão te entregar na primeira, tipo, tem pacientes que aquela paciente fez na segunda sessão, eu já consegui fazer uma consultorização dela do começo ao fim, sabe? Já está pronta. Sim. E já tem outras que eu não consegui fazer, eu, tipo, principalmente quando a gente pega mais adolescente, isso não dá para você fazer. Entendeu? Justo. Então é muito. Sim, Eunice, total sentido, total sentido. Por que eu penso também, tá? Isso mesmo, eu tenho um adolescente que, gente, eu tô, ok, 1 ano e meio, ele é monossilábico. Eu quero dizer com isso. Eu contextualizo e falo, o que você acha? Ele, é isso mesmo, entendi. Faz sentido. Sim, e isso, e não desenvolve, ele não
desenvolve. E eu fico buscando dentro de mim, eu falo, meu Deus do céu. Silvia, eu me vi agora nessa fala de vocês, eu também estou atendendo aquele menino, né? E, nossa, como é difícil. E ele não é tão adolescente, ele tem 27 anos, né? É um rapaz, mas ainda é jovem, assim. E, menina, como é difícil, né? A gente conseguir. Pensei que era só eu, falei, será que eu estou com dificuldade? Acho que não, então, né? Cristina, só para você ter uma ideia, eu entrei na faculdade e eu sempre falei, eu vou atender crianças e adolescentes, porque era esse o meu objetivo, atender crianças e adolescentes. A minha primeira paciente de estágio foi uma adolescente, que fez eu desistir. Foi muito desafiador para mim. Porque, assim, era muito desafiante trabalhar com uma adolescente, porque a mãe dela me trazia uma coisa e ela não tinha nada a ver com o que a mãe me trazia, era outra pessoa, sabe? Assim, gente, e aí eu falei, eu não quero mais adolescente. E aí, esses dias, caiu uma adolescente de paraquedas para mim, e eu não estava esperando por isso. Mas, assim, e aí, agora eu tô, assim, por mais que a gente já saiba, mas, assim, agora quando você vivencia é diferente, né? Perceber que, assim, que não vai ser todos iguais aquele caso desafiador e opressão, mas é o desafiador que vai me ensinar. Vai ser esse que vai me ensinar a trabalhar, a lidar. Sim, é verdade. E, Exato, assim, exato. chegou um ponto que ela é 1 ano de terapia, né? E aí, quando foi no segundo semestre, ela acabou ela mesma desistindo, falando que não queria. Mas eu vou te falar, foi uma dos casos que fez eu falar, eu não quero mais saber de adolescente e nem sei se de criança. Mas aí agora caiu uma outra de paraquedas no meu atendimento, assim, porque eu não estava esperando, e aí a mãe falou assim, não, a sessão não é para mim, é para minha filha. E eu, tá bom, tudo bem, vamos lá, né? E assim, mas é uma outra situação bem diferente, sabe assim, bem mais tranquila de se trabalhar, bem mais, sabe? Então, assim, é muito relativo, cada um é de um jeito, cada um vai te trazer um desafio diferente, vai te trazer uma percepção diferente, sabe? Então, assim, hoje eu já tô aceitando. Mas quando eu saí, eu falei, eu não quero saber de adolescente mais, sabe? Mas é legal. Eu entendo isso, faz total sentido. E assim, ó, é assim, tá? Não é? A gente no início de formação, não é? Vem muitas fantasias, não é verdade? E aí, o que eu percebo hoje, depois de um tempo? O quanto as nossas emoções faz distorcer a realidade, entende? A gente dimensiona muito as coisas, tá? Na medida que a gente vai amadurecendo, né? Tendo a maturidade emocional, aquele desafio não é tão intimidador, tá? E olha aí, né, na fala da Eunice, que interessante, que legal, eu também percebo isso. Não é sobre nós, entende? Né, a Cristina falou, não é que você está atendendo o rapaz, não é sobre nós, não é. É como a pessoa que está ali interpreta nós. A gente está ali disponível para tentar, não é, auxiliar de alguma forma. Claro que a gente tem a nossa demanda, mas está ali o terapeuta, não está ali, né, numa conversa pessoal. E é importante levar isso em consideração, que cada caso é um caso, e eu percebo isso muito com os pacientes, não é? Que a vida é tão única e singular, que eu falo para eles, a vida é igual a digital da RG, cada um tem a sua, incrível isso, cada um tem um jeito de ser. E essa desconstrução, não é, que a gente tem que contribuir na caminhada do paciente, porque ele vem muito construído em terapia, socialmente falando, na verdade, vem aquele modelo, né, dentro da bolha, né? De repente é isso que está trazendo adoecimento. Mas, para flexibilizar esse modelo que está rígido, é onde a gente entra, que é o nosso processo. Então, assim, a respeito da conceitualização. Sim, Eunice, tem pacientes que dá para preencher até a 3ª sessão?
penso que são pacientes falantes. Tem paciente que eu vou falando 40 minutos, eu só fico assim. Tá. Eu tento, não deixa. Eu sinalizo, não, às vezes eu tenho que ser até mal educada. Eu falei, então, segura só um pouquinho, sabe? Deixa eu, né, trazer algo agora, porque acho que é interessante a gente, né, dar uma parada aí para ele. Porque senão a pessoa já é algo aí, né? Então, assim, sabe, pacientes assim, centralização tranquila. Agora tem outros, que nem esse adolescente que eu trouxe, em compensação, eu atendo outro adolescente, que belezinha, e eles começaram até mesmo na mesma época, e ambos não se conhecem, enfim, são casos diferentes, mas é interessante também o que chega até a gente, né, que tudo é muito de sintonia, né, ambos chegarem na mesma época, têm a mesma idade, tá na mesma série, enfim, tem coisas que a gente não explica o que acontece ali, né, em terapia eu acho muito interessante. O outro está se desenvolvendo, está falante, já um está bloqueado, está travado, está tendo notas vermelhas na escola. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. E isso é para a gente aprender também que realmente as pessoas são muito singulares, né? Mas aí é aquilo, né? A receita do bolo. A receita do bolo é o quê? Hoje tem a ver totalmente com a infância. E essa infância, o que eu entendo hoje, é uma programação, e a gente foi essa criança, e a gente tem dentro da gente essa criança interior, do 0 aos 7 anos, bum, instalou algo ali, ó, a programação na mente. Do 7 em diante, é reparar ou consertar o que aconteceu ali. É ali. Que nem Jung tem uma frase também, não é? Ele traz. Olha, eu fico no silêncio semana. Que enquanto nós não tomamos consciência do que está no nosso inconsciente, né? E o que está no inconsciente é a infância, né? Então, assim, enquanto a gente não toma consciência do que está no nosso inconsciente, ele vai nos direcionar e a gente vai chamar de destino. Verdade. Então, ao invés de sair de um padrão, de sair de uma criança ferida, está alimentando esse lugar, está engessando. Em que muito provavelmente é isso que contribui para os adoecimentos, transtornos mentais, e olha que interessante, isso vai passando de geração para geração, né? É genética, porque nossa formação não é, vem de 3 lugares, que a gente é, genética que vem dos pais, é o segundo ponto, o terceiro ponto, o ambiente, que primeiro é a família, depois escola, depois trabalho, então esses 3, né, é a nossa formação. Então, muito do que a gente traz vem de genética, não é? Mas não que determina, mas influencia, porque o que eu acho legal também é que hoje a medicina vem com a questão aí da epigenética, né? A epigenética fala que ao nós mudarmos nossos pensamentos, padrões, crenças, mudar nossa rotina, nosso comportamento, nossos hábitos, passa a existir mudança fisiológica, que é genética, passa a mudar gene, isso é científico, e se não me engano foi estudado, acho que no Hospital das Clínicas, sabe? Então, o ser humano são possibilidades, né? Caminho de possibilidades e transformações. É possível? É, mas desde que a pessoa queira, porque não dá para ajudar quem não quer ser ajudado, não tem como. Agora, quem abre a porta, não é? Quem se permite, fantástico. Não é fácil a jornada, porque eu percebo que quando a pessoa começa essa jornada aí, principalmente adulta, ela se sente muito sozinha, ativa crença de desamparo, entende? Por quê? Porque a pessoa vem para terapia, começa a refletir, começa a descobrir sobre ela, mas ela volta para cá, no lugar onde ela estava. E ela começa a se perceber o que é um pouco diferente. Mas o que eu falo para eles? Não desiste. É difícil no início, mas depois passa. Eu tenho o costume também de trazer um exemplo da academia. Quem nunca fez musculação começa a fazer. Sabe assim? Eu acho ótimo esse exemplo.
Entende? Quem nunca fez, começa a fazer, gente, o resultado não vai vir na semana seguinte, não é assim? Resultado rápido. É a consistência. Essa semana, a próxima, de novo, com o tempo começa a vir os resultados. Né? Tempo, lento e gradual, mas só não desiste. Enfim, que é, né? Onde começam a vir as mudanças assim, a nossa mente, incrível isso. Por repetição, nosso cérebro por repetição. Claro que a gente não pode falar para o paciente, né? É só ir lá e fazer. De fato é só isso. De fato é. Ah, eu tenho medo do quê? De voar de avião. Sei lá, um exemplo. É só ir lá e voar, pronto. Começa a refletir lá. Mas é o que aquilo é provocado dentro da pessoa. Tem uma paciente, ela começou, hoje ela já está no processo mensal, uma vez por mês. Começou no semanal, com o tempo mudamos para o quinzenal, hoje está no mensal. E minto, ela não está no mensal, não, está cada 2 meses. Cada 2 meses. Inclusive, eu preciso até retomar isso com ela, que eu percebi que ela teve uma recaída. Qual era a demanda dela aqui, Chico? Ela veio por uma alta crise de ansiedade, muito ansiosa, até a fala estava meio atropelada, sabe? Não conseguia desenvolver. E ela existia uma fala de muito sofrimento quando ela dizia que ela não conseguia entrar no elevador. Ela não, qual for o lugar. Ah, tinha que subir 10 andares. Ela pensava, ela ia de escada, mas ela não ia de elevador. Ela não ia. Veja isso, ela disse que dava falta de ar. Quando ela entrava no elevador, crise de ansiedade, faltava, enfim, né? O que a gente foi descobrindo? Que quando ela tinha, se não me engano, 6, 7 anos, tá? Teve um primo que tinha 20 e poucos anos, jogou ela na piscina e ela não sabia nadar, quase afogou. Hora ou outra ela traz esse acontecimento na sessão. Hora ou outra, aí é importante deixar ela falar e trazer, né? Porque na medida que fala, vai destravando, né? Vai diminuindo o trauma, né? Do momento. Em resumo, qual que é, o que eu assisto dela hoje? Ela entrando no elevador, gente, isso é fantástico. Ela já chega assim, toda solta, já sabe? Porque é uma vitória para a pessoa, né? Quando ela começa a perceber que aquilo não bloqueia mais. Shopping, consultórios médicos, normal agora. Silvia, eu tô indo no elevador agora, ó, menina, nossa, ó, tranquilo, tá, não sei o quê. Olha, isso, o que eu acho de fantástico? Que eu agradeço a Deus de ter a ciência da psicologia, gente. Isso salva vidas. Por que eu percebo? Da ansiedade, a pessoa pode ir para depressão, viu? Perceba esse movimento aí. Entende? A pessoa fica ansiosa e tal, e ela quer ir tentar fazer, não consegue, não consegue, não consegue, fica triste, começa a desistir. Entende? Então, quando tem esse desbloqueio, isso é superação, isso é história de superação. E que não é tomar remédio e conseguir entrar no elevador. Não é sobre isso, não foi forçada. Ela foi para um lugar dentro dela. Então, a receita do bolo é sair da vida adulta, ir para a infância, e nesse sentido a terapia dos esquemas, não sei se vocês já ouviram falar ou conhecem, mas é uma extensão da TCC fantástica. Terapia dos esquemas que ela fala, e mais para frente, né? Eu pretendo entrar com as esquemas também, que pode ajudar aqui, sabe, no nosso encontro. Mas lá na frente, terapia dos esquemas fala que os esquemas aparecem, existem 17 ou 18 esquemas. Os esquemas é mais que as crenças, de desvalor, desamor, desamparo. Esquemas são memórias cognitivas, são sensações corporais, são memórias emocionais que ativam esquemas como forma disfuncional da pessoa lidar com aquilo que causou um trauma no passado. Então, por exemplo, faz aqui um esquema de abandono que tem, tá?
Esquema de abandono. O que tem tendência uma pessoa que tem esquema de abandono na vida adulta fazer? Ela ficar refém de chegar a uma dependência emocional. Ela acha que ela nunca vai conseguir fazer as coisas sozinha, que sempre precisa do outro, tá? Que mais? Ela só achar que escolhas que ela faz, ela precisa da opinião dos outros. Eu percebo na fala dos pacientes, né? Então, essa necessidade emocional que ela quer ter atendida agora, de não se sentir sozinha, é para compensar uma necessidade emocional que não foi atendida na infância. Muito provavelmente ela foi uma pessoa que teve que se virar sozinha, que não teve validação dos pais, ou que de repente teve pais indisponíveis emocionalmente, sabe? E aí foi para esse lugar muito sozinha. Então é isso, eu percebo a receita do bolo. É a gente curar a criança interior à infância. Como o caso dessa paciente. É ir lá, ó, cure a criança interior para adulto aparecer. Incrível isso. Avançar hoje é ir no passado, é isso. Enfim, faz sentido. Ou seja, como tem até um desenho que fala, é do panda. O segredo, o ingrediente secreto, no caso, seria a cura da criança interior. Uhum. No caso, como se colocando assim, seria curar essa criança para que seria toda ali um segredo dessa receita, vamos dizer assim. Total. É a nossa criança que pede espaço de fala, sabe assim? Lugar de escuta. É a nossa criança. Inclusive, esse livro, O Caminho do Artista, vai muito ao encontro desse lugar, tá? Eu percebo que o artista, a emoção, a pessoa se sentir segura, a pessoa se sentir leve, é alimentar a criança, é a nossa criança. É isso. E se algo aparece hoje de maneira distorcida, algo aconteceu com essa criança. E aí, a TCC traz uma técnica, né? Uma técnica da gente fazer com os pacientes, que é chamada técnica da cadeira vazia, sabe? Que é perguntar para o paciente, se tivesse uma pessoa sentada ali do lado dele ou dela, o que ele ou ela falaria para essa pessoa se estivesse passando pela mesma coisa que ela ou ele está passando. É incrível o quanto pega mais leve, tá? Quando tem esse distanciamento, né, do próprio lugar, sabe? Fica mais leve, começa a enxergar melhor, começa a enxergar de maneira mais coerente, né? Mais lógica, mais funcional. Enfim. E aí, ó, pra gente caminhar, né, de para o final, queria ler para vocês esse final, que eu achei muito interessante, do resumo que a Judite traz, né, desse primeiro capítulo. Eu vou ler, ó, olha que interessante, tá aí, né, na página 13, que ela fala, olha só. A TCC foi desenvolvida pelo Dr. Aaron Beck nas décadas de 60 e 70, e desde então tem se mostrado efetiva em mais de 2.000 pesquisas publicadas. Atualmente, ela é considerada o padrão ouro de psicoterapia. Está baseada na teoria de que o pensamento das pessoas influencia suas emoções e comportamento. Ao ajudar seus pacientes a avaliarem e mudarem um pensamento disfuncional ou inútil, os terapeutas cognitivos comportamentais podem provocar mudanças duradouras no humor e no comportamento. Os terapeutas cognitivos comportamentais empregam técnicas de muitas modalidades psicoterapêuticas diferentes, aplicadas dentro do contexto do modelo cognitivo e de conceitualizações individualizadas dos seus clientes. Recentemente, acrescentou-se à TCC tradicional um foco na orientação para a recuperação, enfatizando os valores e aspirações
tirando conclusões positivas das atividades cotidianas e experimentando emoção positiva dentro e fora da sessão. Olha isso, gente, que fantástico. Isso é tratamento. Não é verdade? Não é ver a vida romantizada. Enfim. Eu acho que, tipo assim, ensinar o cliente a ser seu próprio terapeuta para que ele possa ter a autonomia e autoconfiança também, né? Dele mesmo tá se ajudando. Isso. A gente reforçar isso que é dele. Sabe assim? Falar que legal isso que você fez. Percebeu que isso foi legal que você fez, não é? Percebeu que fez sentido? Percebeu que isso vai dizendo sobre você? Olha que interessante. Por quê, não é? Né, que dos esquemas ela também traz. Que um pouco da nossa função enquanto terapeuta é ocupar um pouco esse lugar de mãe e de pai. Que na medida em que a gente apoia, porque de repente não teve esse apoio lá atrás. Sabe? Não teve esse elogio. Não teve. E aí é isso que eu falo para os pacientes. Não é que os pais são errados, porque de repente, como a gente fala, dá a entender que, ai, meus pais são as pessoas, piores pessoas do mundo. Não é isso. Cada um dá o que tem. Cabe ao filho ressignificar, dar uma nova interpretação para aquilo que, né, ele assistiu, ele ouviu, né, no ambiente familiar. Vamos dar um novo olhar para isso. Vamos entender o que foi isso. Não é para ele chegar nesse adulto, não é? E ter uma interpretação mais coerente da vida. E aí é isso, a gente, né, oferecer esse lugar de apoio é uma forma dele ressignificar, nos olhar como uma mãe, nos olhar como um pai, e falar, olha, foi como eu enxerguei, não é como eu entendi. Às vezes ele precisa ser acolhido, coisa que nunca foi, né? Às vezes ele precisa ser entendido ou compreendido, na verdade, né? Coisa que nunca foi. Porque não é que, igual você falou, não é que os pais são errados. Eu sou mãe também, mas e às vezes, o que eu aprendi, né? Como que eu fui criada, né? Então, assim, e às vezes quando a gente peca muitas vezes, a gente erra muitas vezes, mas assim, não é por, vamos dizer, por maldade, mas sim porque foi a forma que eu aprendi, que foi a forma que eu entendi o mundo, foi a forma que eu fui criada, que eu tenho meus conceitos. E aí aquilo ali é repassado. Só que talvez para mim gerou uma consequência, para o meu filho vai gerar outra, que muito mais grave. Então, assim, não é que a gente é errado, mas sim a forma que a gente aprendeu. Pronto, Nícia, pronto. Por quê? Porque antes, na verdade, daquela pessoa ser mãe, daquela pessoa ser pai, é um ser humano. Um ser humano que está aprendendo na caminhada. Porque que nem também ouvi esse dia que se fala, no nascimento do filho nasce uma mãe, não é verdade? Ninguém nasce mãe ou pai. Aprende na caminhada. E o ponto é como lida. Não tem certo e errado. É olhar para aquilo e falar, ah, tá, entendi. Vou aprender com isso. E outra, que eu acho legal, sabe? Que existe, eu não sei se vocês já ouviram falar desse conceito da pirâmide da consciência. Pirâmide da consciência. Olha que legal isso. Que a gente pode levar para os pacientes. Alguns eu levo, quando eu lembro, hora ou outra, aparece na sessão. Pirâmide da consciência. Veja você, olha isso. O que essa pirâmide traz? Que é assim, ó. Ali na base da pirâmide estão as pessoas que não têm consciência. Não têm consciência de onde vem o sofrimento. Não tem consciência da mãe, que vem da mãe, que vem do pai. Vem da infância. Não tem consciência, tá? No meio estão as pessoas que passam a ter consciência. No topo, ali é onde a gente entra. São as pessoas que passam a ter consciência de que tem solução. Então, olha isso. Nós, enquanto terapeuta, a gente tem uma função de utilidade pública
de convidar as pessoas para conscientização. Porque não dá para falar de um sofrimento se a pessoa não tem consciência que é um sofrimento. Entende? Eu me perdi. Desculpa, Bengui. Você falou que eu não conhecia essa pirâmide. Na base tem as pessoas que não têm consciência. No meio tem as que passam a ter consciência. E no topo? As pessoas que têm consciência da solução. Ah, tá. Sabe? É que eu tô anotando tudo aqui. Claro, Nise, claro. Veja você. Na base, as que não têm consciência. No meio, as que passam a ter consciência. E no topo, consciência da solução. Então, assim, tem luz no final do túnel, sabe? Só que para ter luz, precisa primeiro conscientizar. Levar a pessoa até ali. Ver, olha isso. Também um dos nossos caminhos enquanto trabalho de terapeuta. Por quê? Porque a gente tem que pegar na mão do paciente e conduzir ele até esse lugar. Na mão simbólica, né? Tá? Do inconsciente dele, que eu tenho costume de brincar com alguns pacientes, que eu falo para eles que agora a gente vai visitar o jardim secreto. Sabe? Que tem muitas coisas ali que não sabe. E olha isso. Sabe qual filme também que eu recomendo vocês assistirem? Esse filme vai um pouco para psicanálise, mas é um pouco de instrumento do nosso trabalho. O filme é Alice no País das Maravilhas. Esse filme fala do que está todinho no nosso inconsciente. Porque o que é o inconsciente? Também tenho o costume de fazer, às vezes eu divido a tela com os pacientes, que eu mostro o modelo cognitivo, mais para frente eu vou mostrar para vocês. Que eu divido a tela com os pacientes, que eu faço a psicoeducação, tá? Isso a TCC traz. Se puder, no final da primeira sessão, é interessante falar do modelo cognitivo. E as crenças intermediárias, os pensamentos automáticos, como funciona a mente, sabe assim? Tá? Isso daí já tira a pessoa do sofrimento. Ela já vislumbra um caminho, ela fala, nossa, olha isso, entendeu? Então, assim, às vezes eu compartilho a tela com os pacientes, onde eu faço o desenho de um iceberg. E aí, o que eu mostro para eles? Tá? Que aquela pontinha que está acima do nível do mar é o nosso consciente. E esse consciente, estatisticamente, corresponde a 5% do que a gente conhece da gente. Tá certo? O que está abaixo do nível da água, do mar, né, o iceberg, representa 95% e é onde está o nosso inconsciente. Entende? E que vindo para TCC, jogando nesse iceberg, o que eu percebo? Esses 5% são os pensamentos automáticos, certo? Esses 95%, no meio, são as crenças subjacentes ou intermediárias, e embaixo são as crenças centrais. Então, olha onde a gente tem que aprofundar no paciente, a gente tem que submergir. Que não dá para falar, sabe, só para a pessoa, não pensa assim, fulano. Sabe assim? Não age assim. Não é só lá em cima. A gente tem que, aos poucos, sessão por sessão, vai lá embaixo, conduzir ele nessa crença central, para ele perceber de onde que vem. Sabe assim, uma crença de desamparo. Na verdade, é porque eu ficava muito sozinha em casa. Na verdade, eu nunca vi meus pais trocando afeto, sabe assim? Nunca vi meus pais tendo um gesto de carinho. Por isso que eu me sinto assim, eu não consigo expressar hoje. Nossa, entendi. Sabe assim? Esse é o nosso trabalho, só que é uma condução para chegar até lá. Porque não dá para falar para ele ser uma aula de psicologia com eles, não é assim, não é verdade? Tem que ir na vida deles e falar, vamos olhar para isso, mas é um processo. É um processo. E aí, por que eu falei do filme? Alice no País das Maravilhas. Porque ali mostra tudo que está no nosso inconsciente, quem somos nós.
Eu vou trazer aí para fechando o trecho do filme, que é o segundo, Alice através do espelho. Olha isso que metafórico. E pretendo mais para frente também fazer um projeto de difusão de filme, tá? Que é um caminho para autoconhecimento, tá? Aquele filme ali é muita coisa para quem, para dizer que é só para criança, mas muitas vezes a criança entende mais que o adulto, porque ela não tá com brinquedos. Ela não tem crenças que são disfuncionais, sabe assim? Então, assim, nesse segundo filme, Alice através do espelho, olha isso que metafora. Tem uma parte lá do filme que a Alice está na frente de um espelho enorme e ela tem que fugir ali de uma cena. Ela está na frente desse espelho. E aí, ela vê, se não me engano, o gato atravessando o coelho. O coelho atravessa o espelho. Ela olha para aquilo, né? Ficção. Ela, nossa, gente, dá para atravessar esse espelho. Então eu vou fugir por aqui. Tá? E aí ela sobe ali na penteadeira, fica da altura do espelho, né? E aí ela atravessa o espelho. Na hora que ela atravessa o espelho, ela fica desse tamanho aqui. Um mundo. E aí aquele espelho grande atrás dela. Onde está a metáfora aí? Quando ela está aqui na frente do espelho, né? O espelho está grande, é o nosso consciente. A gente acha que é tudo aquilo que está abafando, sabe assim? Tá? A gente tem propriedade de quem a gente é, nossa identidade, as máscaras sociais que a gente coloca. Só que quando a gente atravessa o espelho, você fala, gente, o que é atrás do espelho? Sonhos, aquilo que escapa da gente e que o outro fala sobre a gente e às vezes a gente não aceita. Uma arrogância, sabe assim? Sabe, um modo agressivo, às vezes a gente diz, ou ao contrário, um elogio que faz a respeito da gente, mas às vezes a gente não acredita e não aceita, mas é algo nosso. Enfim. Então, é nesse inconsciente que a gente tem que ir com os pacientes. Mas é isso que Jung diz, né? O paciente só consegue ir até onde a gente foi. Por isso a importância da nossa análise. E não falo só análise, terapia. Filmes, conversas, livros, entre outros. E aí, na medida que a gente vai indo para esse lugar, a gente vai aprofundando dentro da gente, e a gente vai sendo também instrumento para o paciente. Não é verdade? Porque a partir do momento que a gente tem as nossas vivências e a gente vai se sentindo seguro, a gente convida ele a olhar para isso. Fala, não, tá tudo certo, pode fazer a travessia que eu fiz, inclusive eu estou do outro lado da ponte que eu tenho para te dizer que só venha, você vai descobrir coisas fantásticas sobre você. Mas a gente precisa estar lá, né? Estando lá. Porque eu acho que não é um ponto final à vida. É o infinito, né? É o infinito. Que a gente vai conhecendo cada vez mais coisas muito bonitas sobre a gente. Enfim, é isso. O que vocês acham? O Alan levantou a mão. Só que, como eu disse, eu sou nova, quando levanta a mão, é que quer falar, eu não entendi. Isso. Joia, Alan, vamos lá. Bom dia, galera. Tô aqui só. Minha câmera não tá, não sei. O computador novo não tá aparecendo a minha imagem. Tem que ver Não com tá o mesmo, não. técnico que tá acontecendo. É, Não, mesmo quando eu ligo, tá desligado agora, mesmo quando eu ligo, aparece um monte de coisa pretas e não aparece a imagem. entendi, É, mas continua. eu tava aqui, né, ouvindo vocês, e aí, né, quando alguém diz aí, eu tenho um filho, mas erro, eu sempre, quando eu tô atendendo, eu trago esse lugar, né, de que os pais, né, principalmente as mães, erram tentando acertar, mas em cima daquilo que aprendeu. E aí tem outra coisa que eu costumo falar para eles, é a forma que a gente aprende na vida, né? Que é através da observação, modelo, né? Através das regras ou instruções e pelas nossas próprias experiências, né? Então, lógico que a gente vai validar aquilo que a gente experimentou, né? E que a gente validou, né?
como certo ou errado, né, como bom ou ruim, né, e a gente vai reproduzir isso de acordo com a nossa experiência. E aí acho que aí é a chave também para ele estar validando as nossas crenças, né, de acordo com a experiência de cada um, né. Então, por isso que é interessante, e a CTR traz essa questão, né? Primeiro a gente tem que ouvir, acolher esse paciente, entender onde é que ele está, como é que ele está, como foi que ele chegou ali, né? A partir daí a gente entender o que que ele está se queixando, o que é que pode ser ou não ser um transtorno, né? A partir de conhecer, e não já no olhar, a gente já vou investigar isso, que eu acho que é isso, né? Acho que primeiro a gente tem que fazer esse acolhimento a partir né, do repertório desse paciente, né? Exato. Para poder a gente partir em cima de outro. Então não tem como, Eunice, a gente ir na primeira e fazer, né? Se a gente primeiro não acolher esse paciente nesse sentido. Isso eu aprendi, viu? A faculdade, ela às vezes ela judia com a gente, viu? Sim. Judia muito, muito, em todos os sentidos, né? Desde eu estava conversando com os colegas, desde da postura até de alguns determinados professores. Então, lá ensinando a gente a ser psicólogo, né? Mas você dificilmente na graduação você percebe ser acolhido por nenhum professor. Então, na prática, tu não aprende a acolher ninguém com eles, né? Quando você chegar lá dizendo que, professor, hoje eu tô mal, não tô conseguindo, não sei se eu vou dar conta disso, não sei se eu se vire, né? Não, esqueça, tá vendo você passar mal ali na sala de aula e nem chega, se invalida, vai lá, vai. Não, né? Então a gente não aprende nem a ser acolhido por eles. Se a gente for nessa onda de que na faculdade isso, a gente não vai fazer nada na vida, né? Tem um pouco mas lógico que a gente encontra, às vezes, né? Aprende com outro professor lá. Às vezes até aquele professor que é excluído entre os professores é que te ensina como é que tu deve acolher, né? De outras formas, de outras maneiras. Então, bem legal essa manhã aqui com vocês. Gostei muito, assim, de tentando aqui caladinho. Mas a experiência, acho que... Fiz TCC Que bom, Ana, legal. TCC por ser muito persistente mesmo. Porque a professora que ia dar o estágio de TCC pra gente, a gente já era traumatizado com ela. E aí eu pensei, não, mas eu vou fazer porque eu quero fazer TCC. Sabe assim, eu sei abordar que eu quero, eu não vou fazer outra, eu vou fazer TCC. Mas eu te falar que foi um estágio que eu sofri, viu? E penei muito, mas foi por pura insistência e persistência, assim, porque eu quero e eu vou fazer, sabe? Mas, assim, foi muito desafiador fazer um estágio no qual eu já tinha uma professora que a gente já era traumatizada, a sala já era traumatizada com ela, sabe? Mas eu venci, sabe assim, mas eu vou te falar, viu? Foi um desafio muito grande na minha vida, viu? Fazer isso. Uma outra experiência que eu tive foi justamente isso. Eu não decidi em que abordagem eu ia seguir. Eu me permiti experimentar todas que a graduação estava oferecendo, né? Para eu não ir já fechado para uma ou para outra. E deixei com que a que mais me conquistasse, né? Lógico que isso é uma maturidade, porque já ter feito a graduação, né? E isso ajuda também a gente, né, e tomar determinadas decisões. Mas isso acho que foi muito positivo para mim, né? E aberto, né? Para poder depois escolher qual que é melhor. Porque a gente já vai, quando a gente se fecha, a gente acaba, né, se fechando. Desculpa, eu tô uma gripe danada. Gente, eu vou sair. Ai, desculpa, eu vou sair agora e obrigada, viu? Hoje eu fiquei como ouvinte, eu tô na rua,
mas espero participar mais na próxima vez, tá bom? Muito obrigada, bom dia a todos. Mas antes da Thaís sair, eu só queria tirar uma foto, aproveitar que vocês se encontram aqui, embora a câmera esteja fechada. Tudo bem, Cristina, Eunice? Da gente tirar? Tudo? Tá, então vamos lá, ó. É só apertar o print aqui, ó. Cadê onde tá aqui? 1, 2, 3 e... Mais uma. Foi. Pronto. Legal. Tá joia, Thaís. Obrigada aí, viu, por você ter estado aí. Que bom que a gente pôde contribuir aí de alguma forma. Obrigada e até o próximo encontro. Bom dia para vocês. Gira. Tchau, tchau. Alan? Ainda? Pronto. E outra coisa que eu queria falar, Silvia, Uhum. sobre a questão de quando eu atendo mulher, né? Eu costumo deixar, tem dado certo quando eu digo o seguinte: só duas coisas eu não consegui falar contigo, né? E eu pergunto, se deduzo que seja essas duas coisas. Uhum. E geralmente não acertam, né? Mas se me questionar qual é a sensação de estar menstruada, eu não vou saber dizer nunca sobre isso, né? E depois qual é a sensação da dor de um parto, que eu também não vou saber falar nunca sobre isso. Mas o resto, o que imaginar, o que pensar e o que quiser falar, a gente conversa, né? E aí tem dado certo, né? Quando eu esclareço isso para elas. Entendi. Entendi. Claro, Lana, eu entendo. Porque eu vejo que alma e emoção não tem gênero, né? Sim, sim. Tem um coração ali que está disponível, na verdade. Essa é a nossa proposta. Eu super te entendo, amor. Eu super te entendo. A questão é do paciente. Sim, sim, sim. Tem paciente homem que já me procurou e preferiu homem, sabe? E assim como mulher, prefere mulher, sabe? E aí não tem a ver com a gente nesse sentido, Não, por isso não. a gente não é trabalhar, enfim, porque é isso, né? O desafiador também do nosso trabalho é lidar com objeções, né? Mas eu super te entendo, sim, total sentido. E não é só porque a gente, não é só porque eu sou mulher e atendo, não é só porque eu sou mulher, eu não posso atender homem. Isso. Atendo homem, com certeza, sabe? Mas cada é o caso, entendi o que você disse, faz sentido. E achei legal quando você disse que está aberto, aí total. E penso também, não só abordagem, penso que tudo que a gente escolhe para a gente tem que ter a ver com a nossa essência e identidade. Esse é o ponto. Porque também é isso que eu falo com os pacientes, tá? Assim, ó, até compartilhando com vocês. Eu gosto muito do que eu faço. Muito. Eu falo, e aí, o que eu falo para eles? Que eu não trago só conhecimento técnico. Eu compartilho com eles conhecimento de vida, vivências. A psicologia, lá na frente, a terapia me curou. Real. Sabe, assim, né? Outra oportunidade de compartilhar um pouco, né, da minha vida. Mas eu perdi meu pai, assim, com 8 anos. Então, assim, não foi fácil, né? Então, traumas, né, que a gente tem, de vivências, e eu percebo isso que tem a ver com a jornada do herói, sabe? Tem um livro também muito bacana para ler. Que eu penso que o propósito das pessoas estão naquele lugar que ela escolhe estar e que aquele lugar vai ser um processo de cura para ela. Como eu disse, na medida que eu salvo as outras pessoas, eu me salvo um pouquinho. Eu volto, sabe assim? No sentido de me ajudou, faz sentido. Voltei para um lugar de mais significado. E eu acho que esse é o autoencontro da vida, e é uma descoberta por tentativa e erro. Ninguém cai aqui do nada, bum, apertei o botão, né?
Não, quantas caídas e luta, não é? Que a gente tenta uma coisa e tenta outra, já trabalhei em outros lugares, enfim, penso hoje que tudo foi capacitação e treinamento. Tudo. A vida é uma escola. Tem uma visão muito espiritualizada a respeito da vida, sabe? Mas para chegar nesse lugar é uma construção. É uma construção. É uma experiência muito pessoal, né? Mas as peças vão se encaixando, sabe? E aí a gente vai entendendo a lógica que vai estando por trás disso, uma inteligência fantástica e maior que você fala, nossa, e a gente vai conversando um pouco muito profundo, muito profundo. E que cada um dá um nome, né? Uns se encontram na natureza, outros se encontram nos animais, outros se encontram na religião, enfim, não é? Mas que todos, né, possam ter a oportunidade de ter esse autoencontro, porque é transformador. E aí a gente descansa nesse lugar incrível. Que não é mais sobre amanhã, não é sobre ontem, a gente vive o agora. A gente vai estando presente, né? Enfim, é isso. Tá bom. Não sei se vocês querem falar mais algo, enfim, mas por mim. Foi um prazer estar aqui com vocês, foi maravilhoso, bem legal, né? Aí eu vou também ter que sair, mas a gente se vê no próximo encontro, tá bom? Tá joia, a gente vai se falando pelo Beijo WhatsApp, grande viu? para todos vocês. Beijo, gente. Obrigada, viu? Beijão, bom fim de semana aí pra vocês, viu? Tchau, tchau. Tchau, gente. Beijão, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, Silvia.